Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. Livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 6. Versículos do número 7 até o versículo de número 10. Lucas 6, versículo 7 ao 10. Atos, perdão. O que eu falei, Lucas? Lucas que escreveu, irmãos, perdão. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 8. Coloque seu nome ali, irmão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Até aqui. Deus maravilhoso, nós queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor, como te pedimos todos os domingos. Pai querido e santo, a tua palavra, Senhor, é uma lâmpada ante os nossos pés e uma luz em nossos caminhos. Abre e ilumina nossos sentidos, Pai, para que de modo incrível, de modo sobrenatural, através do teu Santo Espírito, sejamos iluminados e possamos compreender, Senhor, límpida e santamente, todas as tuas promessas, diretrizes, orientações, conselhos. Sê conosco nessa noite, Pai. Saímos aqui transformados, não por causa do pregador, não por causa da igreja em si, mas por causa do teu Santo Espírito e da tua santa palavra. Por causa do teu amor, porque aprove o Senhor tocar em nossos corações para estarmos aqui na tua presença. Não fora o Senhor Israel que o diga, há muito teríamos te abandonado, há muito estaríamos longe de ti, entregues aos ídolos, ao pecado, ao mundo. Mas graças a Deus que o Senhor nos tirou de um charco de lodo, colocou os nossos pés em uma rocha firme. O nome desta rocha é Jesus. Rocha que tem água, água da vida para vivermos. Agora fala conosco, Pai. Responde nossas muitas questões, consola nossos corações, retira toda ansiedade, todo temor. Senhor, vem sobre nós com tua palavra. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Tua igreja diz amém. Martinho Lutero nasceu em 1483. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava alaúde e recebeu o carinhoso apelido de o filósofo. Ainda nesta universidade, estudou a filosofia no Malícia de Ockham. Graduou-se então Lutero em bacharel em 1502 e mestrado em 1505. No seu mestrado foi o segundo entre 17 candidatos. Seguindo os desejos maternos, inscreveu-se na escola de direito da mesma universidade. Segundo conta uma lenda, neste mesmo ano, Lutero teria sobrevivido a uma gigantesca tempestade, onde em gritos teria prometido tornar-se um monge caso saísse dela com vida. Tendo sobrevivido aos raios, deixou a faculdade, vendeu todos os seus livros, com exceção dos de Virgílio, e entrou para a Ordem dos Agostinianos, no dia 17 de julho de 1505. Em 1507, Martinho Lutero foi ordenado sacerdote. Em 1508, começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg.
Lutero recebeu seu bacharelado de estudos bíblicos em março de 1508. 2 anos depois, visitou Roma, de onde regressou bastante decepcionado. Já em outubro de 1512, Martinho Lutero graduou-se doutor em teologia e em 21 de outubro do mesmo ano, 1512, foi recebido no Senado da Faculdade Teológica com o título de doutor em Bíblia. Em 1515, foi nomeado vigário de sua ordem, tendo a sua autoridade e responsabilidade 11 mosteiros. Como vigário, se depara com o problema do tráfico de indulgências como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nesses documentos, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiro em Cristo Jesus. Proferiu então 3 sermões contra as indulgências, 1516 e 1517, 3 sermões entre esses 2 anos. E finalmente, segundo a tradição cristã, em 31 de outubro de 1517 foram afixadas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, com um convite aberto para um debate sobre as indulgências. Finalmente, meus amados irmãos, em 1522, Martinho Lutero, com 39 anos, já agora protestante, diz, referindo-se à presente leitura do texto que fizemos: esta passagem é tão clara que não precisa ser explicada. A leitura desta carta é muito simples. Ela nos aponta Estevão como um exemplo de fé em Cristo. Essa passagem precisa de pouquíssima análise e explicação, e então podemos passar por ela rapidamente. Entre mentes, creio que podemos muito bem discordar do nosso amigo alemão, no intuito de, nesta noite, aprender mais em como ser um servo apaixonado pelo Senhor e por sua santa palavra. Não há como passar, irmãos, por Atos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, sem derramar litros de lágrimas. Já contei aos irmãos, conto novamente, no intuito não de soberba ou arrogância, muito pelo contrário, mas como incentivo de vocês. Quando jovem, ainda caminhando pouco a pouco na fé, abri minha Bíblia às 19 horas e iniciei em Atos capítulo 1, e 4:30 da manhã terminava em lágrimas o livro de Atos. Noite afora. Comecei a caminhar com Cristo sendo assunto aos céus, comecei a caminhar com os primeiros mártires, os primeiros cristãos, com a história da igreja, um milagre de Pedro aqui, um milagre de Pedro ali, uma prisão aqui, uma prisão ali, um espancamento aqui, um espancamento ali. E de repente, tinha acabado o livro. O papai bateu a porta, 4:30 da manhã, falou assim: meu filho está acordado? Eu falei: papai, eu estou lendo a Bíblia. Ele falou: não acredito. Eu falei: nem eu, papai. Puxa, pastor, mas por que você está contando isso de novo? Você não precisa ler Atos, de uma vez só, mas você precisa ler Atos. Principalmente esse trecho de Estevão. O trecho de Estevão começa, meus irmãos, com Atos, capítulo 6, versículo 8, e vai terminar em... Senhor, ajuda-me. Começa com Atos, capítulo 6, versículo 8, e vai terminar em Atos 7:60. 7:60. É muito conteúdo para a nossa noite de Santa Ceia, dia do diácono, mas eu trouxe algumas questões importantes. Quero convidar você que você durante a semana possa fazer seu devocional, possa ter sua leitura bíblica dentro desse trecho, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, até Atos, capítulo 7, versículo 60, onde você vai encontrar a história do nosso diácono Estevão, a controvérsia com a sinagoga dos libertos, o discurso de Estevão, que é o maior discurso, na verdade, de Atos dos Apóstolos, quando ele fala sobre Abraão, quando ele fala sobre José e os patriarcas, quando ele fala sobre Moisés em 3 partes de 40 anos cada, quando ele fala a história da tenda e do templo, quando ele faz uma investida contra os ouvintes e, finalmente, o seu martírio. Estevão é um personagem importantíssimo em Atos, o primeiro mencionado dos 7 discípulos, dos 7 diáconos, e o primeiro também a ser mártir, mencionado pela igreja primitiva. O episódio sobre Estevão se divide em 3 cenas: a controvérsia entre Estevão e alguns judeus de fala grega, o discurso de Estevão, que é o discurso mais longo, como já disse em Atos, que é dividido em 5 subcenas, e o martírio e a perseguição generalizada da igreja que se inicia. O fato de que o narrador retornará a Estevão mais 2 vezes no restante de Atos
11:19 e 22:20 indica a importância dele para a história da igreja e para a minha e sua vida. Já disse aqui, disse ontem à noite na reunião dos jovens, Deus não precisa de mais um Estevão, mas ele precisa de um Jefferson parecido com Estevão. Deus tem, na verdade, você, meu irmão, minha irmã, com o seu nome, sua identidade, no seu tempo, com seus desafios, mas imitadores de Cristo e imitadores dos homens que imitaram Cristo. Primeiro ponto da minha mensagem nesta noite é sobre o tema Estevão o primeiro cheio de graça e poder. Mantenha seus olhos sobre a Bíblia Sagrada. Atos 6, versículos 7 a 10 diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aqui nós teremos agora um termo para Estevão no versículo 8. Preste atenção. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios, fazia grandes sinais entre o povo. Versículo de número 9, Atos, capítulo de número 6, versículo número 9. Levantaram-se então, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos. E insiro agora, não está no texto, que de libertos não tinham nada, né? Sirineus, alexandrinos, Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão. Versículo 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O termo específico, cheio de graça e poder, é atribuído somente a Estevão no Novo Testamento. Você não encontra nenhum outro homem de Deus com o termo cheio de graça e poder. Entre mentes, você na verdade pode ter visto anteriormente no versículo 5, ele sendo identificado como um homem do quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Por ser um imitador de Cristo, quem sabe você vai lembrar do apóstolo João, que em seu evangelho relata, capítulo de número 1, versículo 14 de João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e a glória como de unigênito do Pai. Embora Estevão esteja cheio de graça e poder, embora Estevão esteja fazendo prodígios e sinais entre o povo, milagres, coisas boas, boas ações, como o povo lhe responde? O que o povo lhe oferece? A inveja, a discussão, a contrariedade. Observe, irmãos, o que os ímpios oferecem aos homens de Deus. O que os ímpios ofereceram a Jesus, que veio cheio de graça e verdade. João 19, 29 responde: estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopo, lhe chegara a boca. Enquanto os homens de Deus, convertidos por Deus, oferecem graça e poder, amor e misericórdia, o mundo lá fora ímpio nos oferece vinagre, nos oferece contrariedade. Não se engane, irmãos. A Bíblia é clara. Não há como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. O Senhor nos colocou no mundo. Já estudamos aqui, já lemos sobre isso aqui. Como o que, irmãos? Sal e luz. Passamos um mês todo, todos os domingos, como ser sal, como ser luz do mundo. Segundo ponto, Estevão, o primeiro a ter o rosto como se fosse de um anjo. Atos, capítulo 6, versículo 11 na sua Bíblia, até o versículo 15. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões, aos escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: olha, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o quê? O seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Irmãos, observe que não adianta sermos cheios de poder do Espírito Santo
Não adianta sermos, na verdade, repletos de boas ações. Não adianta oferecermos o amor lá fora. Ainda assim, homens são subornados. Ainda assim, homens mentem. Testemunhas falsas depõem. Esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Versículo 13 é uma mentira descabida. Por quê? Porque a Bíblia fala que Estevão, ele não somente falava, ele fazia sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Então ele parava de falar, orava por alguém, alguém era curado. Parava de falar, orava por alguém, alguém acontecia algo. Sinais e prodígios. Ele não estava só falando. Vai dizer que sublevaram o povo e o arrebataram. Esse trecho no grego, arrebataram, é pegar a força. É manietar, é bater, é trazer a força. Você já pensou nesse homem fazendo coisas boas, curando o povo de Deus, pregando a palavra, de modo singelo, de modo humilde, de modo piedoso, e de repente, uma turba se levanta contra esse homem e o toma e o leva para ser julgado. E de repente, enquanto o levam para ser julgado, enquanto o acusam, quando olham para ele, o que ele está fazendo? Faz caretas? Não. Meneia a cabeça? Não. Promete, né? Você vai ver só você daqui. Não. Olham e veem um rosto como se fosse um rosto de anjo. O Senhor Jesus nos adverte em Mateus 10, 24 e 25, dizendo o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, é o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. A Nova Versão Transformadora vai trazer o versículo 25, dizendo: se chamaram de Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus familiares. Irmão, se perseguindo Jesus, não vão perseguir você? Pastor, mas eu não sou perseguido. Repense, por favor, o seu cristianismo. Se você não é perseguido, se você na verdade não é divertido, se pessoas não se levantam contra você e perguntam a razão da tua fé, a razão do teu constante sorriso, a razão da tua felicidade entre as adversidades, a razão do teu compromisso com a igreja, dia do Senhor não marco mais nada, dia do Senhor é do meu Senhor, eu sou dele, ele é meu. As pessoas não chegam na verdade e não te divertem. Para que tanta igreja? Não vê em você um profundo amor, uma profunda dedicação com a casa de Deus? Repense, irmão. Como você tem vivido diante de Deus? Observe, meu amado irmão e minha amada irmã, temos 52 domingos no ano. Não temos 12. Não temos 12. Nós não somos chamados a esta casa de oração no dia em que os elementos estão à mesa. Porque todos os domingos está aqui, nesta mesa, o pão e o suco, sendo oferecido através da palavra de Deus. Observe, meu amado irmão, todos os domingos pela manhã aprendemos aqui uns com os outros na Escola Bíblica Dominical. Todas as terças-feiras estamos aqui orando uns pelos outros, chorando uns com os outros, sorrindo com os testemunhos, e você é chamado para isso. Terceiro e último ponto. Estevão é o primeiro cheio de graça e poder, o primeiro a ter o rosto como se fosse de um anjo, o primeiro também que viu os céus abertos, e o primeiro apedrejado por amor a Cristo. Na sua Bíblia, Atos capítulo 7, Atos capítulo de número 7, por gentileza. Versículo 54. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E então Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado
Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Queridos, estamos cheios do Espírito Santo? Pastor, como é que eu fico cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo vai falar isso mais tarde em Efésios. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele fala para não nos embriagarmos com vinho, você pode trocar ali aquele termo, meu amado irmão, com total segurança. Não vos embriagueis com as redes sociais, não vos embriagueis com as conversas profanas, não vos embriagueis com o pecado que tenazmente te assedia, não vos embriagueis com as coisas fúteis e passageiras desse mundo, não vos embriagueis com isso. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis com esse ativismo, né? No trabalho, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. Das 8 da manhã às 10 da noite, 8 da manhã às 10 da noite, 8 da manhã às 10 da noite. Cabeça não para, síndrome do pensamento acelerado. Lucrar, lucrar, vender, 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 atender, atender. Cuidado, cuidado, cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A necessidade de conhecermos os dias e os tempos. Qual é a minha idade? É o momento de eu descansar? Qual é a minha idade? É o momento de eu colher os frutos daquilo que eu já plantei durante toda a minha carreira? Não, ainda sou jovem, ainda tenho algo a oferecer. Vamos lá. Qual é o meu tempo? Qual é a minha agenda? Tenho eu tido tempo para as disciplinas espirituais? Tenho eu tido tempo para a minha oração? Ou eu oro apenas quando venho à casa do Senhor? Ou eu leio a palavra só quando o pastor abre e chama Atos de Lucas? Quando é que eu tomo a atenção? Quando eu tenho, a atenção chamada. Eu tenho a atenção chamada, e agora digo com muita parcimônia, muito amor, muito carinho, porque te amo. Eu tenho a atenção chamada quando meu irmão erra, quando meu irmão está ausente, ou minha atenção é chamada quando meu irmão está perto de mim, para que eu o valorize, para que eu o ame, para que eu o abrace. Estou eu cheio do Espírito Santo, a ponto de abraçar meu irmão e falar assim: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim? Ou eu só consigo olhar seus erros, defeitos, mazelas, falhas, e falar assim: tu és um estragado, né, querido? Tu é um pecador. Olha, Deus, só Jesus. Como é que a gente faz isso, irmãos? Muito cuidado com esta longa caminhada, Longa caminhada com Cristo, onde parece-nos que já somos adultos e não mais crianças, onde parece que já não precisamos mais beber leite, mas a comida sólida faz com que soltemos da mão do nosso gracioso Pai, e a gente fala assim: não, papai, já sei andar sozinho. E no primeiro passo tropeçamos e caímos. Pá! Primeiro passo. Aquele choreiro, Aí, mas meu filho, por que você soltou da minha mão? Porque eu achei que eu sabia, eu achei que eu conseguia, não. João 14,6, todos nos lembramos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai. Dá a mão, filho, vou te levar ao Pai. Dá a mão aqui, querido. Queridos, quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa visão é transformada. A nossa visão sobre o dinheiro é transformada. A nossa visão sobre o trabalho é transformada. A nossa visão sobre a família é transformada. Observe você que eu tenho ouvido, não é de hoje, não é agora, não é aqui em Tupã, pessoas que falam contra o casamento. Ah, não, pastor, casar está errado. Precisa casar, basta juntar. Ah, não, pastor, relacionamento? Mais um soldado que caiu. Você já ouviu isso também? Temos ouvido com respeito ao trabalho. Várias pessoas na internet que dizem assim: olha, compra meu curso, arrasta para cima e fique rico. Compra meu curso, arrasta para cima e não trabalha mais. Não é bem assim, irmãos. Quando a nossa visão é modificada por estarmos cheios do Espírito Santo, por estarmos próximos ao Senhor, embebidos pela sua palavra, apaixonados pela Sagrada Escritura, nós vemos os céus abertos. E a nossa meta é a eternidade, não é só aqui.
Lembre-se que o Senhor, falando aos discípulos, disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, família, casa, bens, não receba o quê? O cêntuplo aqui e muito mais no porvir. Pastor, mas cadê o meu cêntuplo? Muito cuidado com isso, irmãos. Seu cêntuplo não é um carro importado lá fora. Seu cêntuplo, muitas vezes, é uma boa noite de sono, onde você deita a cabeça no travesseiro e fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. E acordamos o quê? Saudáveis, felizes, dispostos. Isso é o cêntuplo. O cêntuplo é termos uma esposa fiel, um filho obediente. Quantos filhos que eu e você nós já vimos? Nós já vimos, irmãos. Na televisão, no noticiário, em uma festa de família, que se levantam contra o pai e contra a mãe. Escuta aqui! E eu disse: rapaz, peraí, eu estou vendo isso ou eu estou com febre? Mas graças a Deus o quê? Nossos filhos fiéis, parceiros, educados, queridos, nos ouvem, são obedientes. Filho, não faz? Sim, papai. Sim, senhor. Cêntuplo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, vemos os céus abertos e vemos o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Pergunto eu para você, meu irmão: você está cheio do Espírito Santo? A sua visão, você tem olhado para quem? Não olhe para o seu pastor, para o seu presbítero, para o seu diácono. Agora colocaremos uma câmera lá na casa do irmão Vertúlio, né? Grande brother Vertúlio. Vamos ficar olhando 24 horas como é que ele vive. Não é assim, irmãos. Nós olhamos para Deus, olhamos para o Senhor. O apóstolo Paulo fala uma coisa fácil: esquecendo-me daquilo que para trás fico, rumo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. E é claro que o meu pastor precisa ter bom testemunho, é responsabilidade dele. Meu presbítero precisa ter bom testemunho. Meu diácono são oficiais da igreja. Entre mentes são seres humanos. Tem um dia que você vai chegar aqui, irmão Vertúlio, nosso diácono, não apertará a sua mão como você gostaria. Irmão Eliseu, nosso outro diácono, não viu você chegar. Você passou por ele. Irmão Toninho está ocupado em alguma coisa, não viu você também. Presbítero Nivaldo, presbítero Mateus, reverendo Jefferson, presbítero Micael, estavam em algum lugar tendo alguma reunião de alguma coisa. Senão não viu você também. E aí, de repente, você se decepciona com a igreja presbiteriana de Tupã. E é algo salutar. Oi, pastor? Sim. Porque quando eu me decepciono com essa organização chamada igreja, volto meus olhos a Cristo e digo assim: faço parte dessa igreja. Preciso ser eu também o quê? Perdoador, amoroso, querido, corpo. Entenda que eu, cheio do Espírito Santo, tenho minha visão transformada. Versículo 58 e concluo. Lançando-o fora da cidade, apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O próprio Saulo, mais tarde, agora já Paulo de Tarso, ora ao Senhor e diz: eu estava lá, presente, quando a tua testemunha, Estevão, derramava o sangue como mártir. As minhas e as suas vestes, irmãos, aos pés de uma pessoa, devem impressioná-la com a nossa fé, com o nosso legado. Quando eu e você partirmos, como aqui partiu nosso amado irmão Estevão, quando ele adormeceu, ou seja, quando ele morreu, ele dizia: Senhor, não lhes imputes este pecado, imitando novamente o Senhor. Como isso aconteceu? Nós lemos aqui na liturgia, irmãos, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está no trono, eu vi isso. Pastor, o senhor teve uma visão assim? Não, irmãos, eu não tive uma visão assim. O senhor sabe muito bem que a minha visão foi outra. Qual foi a outra visão, pastor, que o senhor teve? A minha outra visão foi essa, irmão. Eu li o livro até o fim. E nele diz que vai ficar tudo bem para aqueles que amam o Senhor Jesus. Aqueles que possuem as Sagradas Escrituras, possuem um poder sobrenatural muito maior que muitas visões que são disseminadas por aí. Ame as Sagradas Escrituras e seja o primeiro da sua casa
a ser cheio de graça e poder. Seja o primeiro da sua casa a ter o rosto transformado, alegre, contente, feliz, bem-humorado, disposto. Seja o primeiro da sua casa a ter o rosto como de um anjo, vendo os céus abertos. Seja o primeiro da sua família, que ainda que apedrejado, ainda que levantem falsas testemunhas contra você, ainda que façam e aconteçam, você possa dizer: olha, Senhor, não lhes imputes este pecado, mas recebe a minha oferta, recebe o meu amor, recebe o meu carinho. É para ti, Senhor. Quando eu amo, deixa eu usar esse termo pejorativo, quando eu amo essa turma, né? Quando eu amo esse pessoal aqui, é para ti, Senhor. É para que o Senhor sorria. Quando eu perdoo, e parece que é um perdão que é descartável, parece que é uma palavra que é descartável, né? Ano após ano você viaja até a sua família de férias e você prega o evangelho, você espera uma mudança, espera um fruto, e quando você chega no ano seguinte, mas está tudo igual, e você prega de novo, e você fala de novo, mas não se canse, continue amando, ame até o fim, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder.